Bom dia, leitores e leitoras da Revista Mana. Hoje estamos aqui com Tomás Chaves Cortado, que é doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-aluno da École Normale Supérieure de Paris. Tomás realiza pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas como bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ele faz parte do Núcleo de Estudos sobre Cultura e Economia e também do Grupo Caça e do Laboratório Urbano, do IFIX e UFRJ. Tomás é autor do artigo Contra Durkheim, La Ciência Social e como Visão do Mundo, de Viktor Stokowski, publicado no volume 27, número 1 da revista Mana. Bem-vindo, Tomás. Obrigado. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o artigo do Tomás e eu queria primeiro pedindo para você falar um pouco do clima provocativo que é esboçado bem no início do seu artigo. Então, primeiro, quero só agradecer pelo convite, pela possibilidade de falar um pouquinho mais, a respeito do artigo. Acho que é uma oportunidade que poucas vezes a gente tem, como autor de artigos, muitas vezes a gente escreve e depois se perde no meio dos currículos e das bibliografias, Então, essa iniciativa da Mana, de construir um diálogo pós-publicação, acho muito boa, muito interessante, Na verdade, quando eu escrevi esse artigo, acho que só duas resenhas tinham sido publicadas nas revistas científicas francesas, que eu cito, uma do Mathieu Berrat, em particular, mas o grosso das resenhas só saiu depois, ou, na verdade, quando o artigo já se encontrava em pré-publicação. Então, o que os autores, quem que esses resenhistas dizem? Eles, basicamente, acusam Steiner de querer, de atacar o homem Durkheim, de não ter entendido nada como dizer, a produção científica do Durkheim. Eles acusam de querer, eles acusam os Toshkovsky de querer assassinar o Durkheim, entendeu? Simbolicamente falando. Bom, o Durkheim sempre foi criticado, ele foi até, inclusive, criticado por amigos deles, por pessoas da escola francesa de sociologia. Os estudos sobre suicídio foram criticados pelo Alvax, o François Simeon criticou bastante também o Durkheim, teve outros, o Malinowski, não da escola francesa de sociologia depois, mas o Malinowski, por exemplo, fez uma resenha muito crítica do livro sobre as formas elementares da vida religiosa, críticas que, na verdade, até hoje a gente faz, a saber que essa ideia de fundar toda a sociologia da religião sobre a oposição sagrado-profano, já para Malinowski, naquela época, parecia uma ambição gigantesca, Agora, por que nesse caso parece que ele doeu tanto, eu acho que doeu muito, porque o Stokowski ele não critica as escolhas teóricas do Durkheim, ele não critica os pressupostos metafísicos ou as consequências políticas, como fizeram, de certa forma, os autores antigamente, O Stokowski não faz isso. Eu acho que o ataque dele, ele dói porque ele visa, o caráter científico da obra do Durkheim, O Stokowski fala que, basicamente, a obra do Durkheim não pertence à ciência. Isso, obviamente, é algo inaceitável para os especialistas de Durkheim, É um ataque que eu acho agride os fundamentos da própria disciplina, porque na sociologia francesa, quando você aprende, eu me formei na França, quero dizer, até o doutorado, na França, a gente ensina para você, eu imagino que não deve ser tão diferente no Brasil, mas que o Durkheim quem tirou a sociologia do seu sono metafísico, entendeu? E aí que segue o segundo aspecto, o segundo elemento da minha resposta. O Durkheim, o tom do livro, quero dizer, o Stokowski, o tom do livro é muito acusatório, entendeu? Aí então, vou dar como dizer, um breaking news para vocês, mas eu tive uma
uma resposta do Stokowski depois, né, que escreveu para mim, né, a gente teve uma troca rápida de e-mail, né, e ele não gostou do meu artigo, né, ele não gostou mesmo, ele achou que eu não entendi nada, enfim, houve um assim desentendimento total, né. De fato, ele não quer admitir que o livro dele tem um tom acusatório, né? Ele não quer admitir isso. Ele fala que não, que nunca foi o propósito dele, só que qualquer pessoa que lê o livro se depara com expressão. Por exemplo, né, o Stokowski fala, Durkheim fundou sua obra em cima de uma base factual muito modesta, sua erudição era cismada, ele maltratava os dados, não hesitava a manipular seus leitores com artifícios retóricos. Cara, quando você fala isso, né, no campo de um debate científico, são acusações terríveis. A segunda questão que eu queria te colocar é em relação à tua própria trajetória, que você menciona no artigo, né? Na verdade, você fala de uma especificidade francesa na forma de construir, ensinar e debater o conhecimento científico. Não, né, é interessante porque logo depois de escrever esse artigo, né, eu escrevi outro, né, no âmbito de uma coletânea, né, que vai ser publicado pela Universidade de México, né, é uma coletânea sobre o lugar das emoções no trabalho antropológico, né. E então minha contribuição à coletânea, né, que deve sair, eu acho, no ano que vem, início do ano que vem, né, é um texto em que justamente eu volto para a minha trajetória, né, e para o papel que as práticas de escrita, né, da escola francesa tiveram na minha formação, né, e como que para mim a antropologia foi de certa forma uma maneira de fugir dessas práticas, de fugir no sentido deleuziano, né? Ou seja, de trabalhar essas práticas pelas bordas, né? O que eu quero dizer exatamente o que eu quero dizer concretamente com isso? Na França, a gente tem uma espécie de totem, né? Uma prática de escrita que atravessa todas as disciplinas, né? É a dissertação, né? Então, dissertação a gente tem que prestar atenção, porque dissertação não quer dizer dissertação, tem nada a ver, né? Dissertação é um exercício, né, de escrita que mais ou menos surgiu no final do século XIX, né? Que, na verdade, assumiu várias formas, né? Mas que vamos dizer, ganhou seus contornos, né, definitivo no final do século XIX, né? E no início do século XX, que é um exercício de construção de um raciocínio, né, a partir de algumas palavras. Enfim, eu me deparei com isso na minha trajetória, entendeu? Eu tive que praticar a dissertação no liceu, ou seja, no ensino médio. Depois eu tive que praticar a dissertação muito mais na classe preparatória. A classe preparatória é uma espécie de vestibular para as grandes escolas na França, né? E eu tive que prestar o concurso 2 vezes, né? Mas eu acabei entrando na École Normale Supérieure. E nesses concursos você só faz dissertação, 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 dissertação. E era muito complicado para mim, porque eu nunca me sentia à vontade nesse exercício. O que era uma dissertação? Uma dissertação era você construir um raciocínio mais ou menos dialético com base na significação das palavras. Então você tinha que criar um drama. Pode, sei lá, né? Então você vai ter que criar um drama entre pensar e liberdade. E aí você cria uma problemática. Será que pode haver liberdade de pensamento sem um pensamento da liberdade? Esse tipo de truque retórico, entendeu? É isso que a gente aprende escrevendo dissertação, entendeu? E eu acredito, e aí para mim isso é o ponto mais forte do livro do Stokowski, quando ele justamente explicita todo esse hábito dissertativo na França do século XIX, né? E como como esse hábito dissertativo ele transparece no raciocínio de Durkheim. Isso para mim é o ponto alto. Eu acho que esse capítulo, para mim, qualquer um, em particular que sai de uma école normale,
tem que ler, entendeu? Eu acho fantástico, sinceramente, né? E acredito que há muitos exemplos assim de pessoas que justamente, especialmente de atores franceses que foram muito influenciados pela dissertação. Para mim, o melhor exemplo disso, eu conheço o Stokowski, eu sei que ele tem um livro sobre o Bourdieu em preparação, né? E para mim o Bourdieu é o melhor exemplo, né? Porque o Bourdieu em particular, ele sempre, você pega os artigos de Bourdieu, quase todos, né? Mas ele sempre começa a seus raciocínios opondo duas visões supostamente contraditórias da realidade social. O objetivismo de um lado e o subjetivismo do outro, para depois surgir com a superação dessa contradição, a famosa teoria da prática, né? E quando você lê isso, quando você é estudante, para você fala, ai, gente, ele é muito inteligente, cara, olha, Bourdieu, ele sabe, né? Ele realmente fez progredir a sociologia, superou as dicotomias. Só que essas dicotomias existem só na cabeça dele. Quando você começa a estudar os autores, você descobre que nenhum sociólogo é objetivista ou subjetivista. Isso não existe. Por fim, para a gente encerrar essa breve conversa, eu queria te perguntar sobre as contribuições que esse debate que a gente está tratando aqui, mas que você desenvolve muito bem no artigo, traz para o que você chama de uma antropologia das matrizes do pensamento antropológico. Então, aí eu vou um pouco repetir o que eu falei, porque isso tem a ver com as práticas de escrita. Mas só para dizer, essa expressão não é minha, né? Como eu explico no texto, ela foi me sugerida por um colega da Unicamp, né? O José Arruti, porque a ideia é o quê? A ideia é que a gente precisa olhar antropologicamente para o pensamento antropológico, né? Ou seja, simetrizar a nossa abordagem do nosso próprio pensamento, né? Isso, por exemplo, concretamente, quer dizer o quê? Eu acho que o Stokowski, ele tenta fazer isso, e isso me interessa, entendeu? Por exemplo, olhar para as teorias sociológicas como se fossem cosmologias, né? Como olhar para as teorias antropológicas como a gente olha hoje para as cosmologias nativas, né? E, na verdade, a minha crítica ao Stokowski é que eu acho ele não vai a fundo nessa tentativa, né? Porque ele fica com um conceito, eu acredito, muito restrito de cosmologia, né? Que é mais ou menos um sistema de mistificações, pelo que eu entendo, né? Naquilo que ele disse, né? De um sistema de propostas falsas, né? Hoje, nenhum antropólogo diria das cosmologias que ele estuda entre seus nativos, né? Ele diria que essas cosmologias são sistemas de propostas falsas. Né? Eu acredito que ninguém faria isso, porque a gente sabe que a cosmologia tem a ver com muita coisa, não se resume justamente a um conjunto de propostas, né? No sentido da lógica, entendeu? Uma cosmologia é tecida de variações afetivas, de construções simbólicas, enfim, a cosmologia ela não está aí para dizer a verdade, né? A cosmologia ela está aí para, de certa forma, modelizar a realidade, né? Eu acho que isso é um pouco uma ideia, pelo menos aquilo que eu entendo do Eduardo, né, Viveiros de Castro, e isso eu acho que a gente tem que olhar para as teorias antropológicas da mesma forma, como uma modelização socioafetiva do mundo. A gente muitas vezes o nosso interesse pelo social, né, não é algo que vem de uma mente imaculada, vem de sujeitos que, atravessados justamente por essas modelizações socioafetivas da realidade, né? E para mim é nesse caminho que a gente tem que entrar, né? Eu acho que o Stokowski, ele de certa forma abre esse caminho, mas não vai a fundo, porque ele fica com um conceito muito restrito de cosmologia. A respeito disso, só para concluir, né, uma coisa que sempre chamou minha atenção também, e que é um dos motivos pelo qual eu quis escrever esse artigo, né, é que eu acho realmente que no caso da França tem uma matriz, né,
muito fortes, que é a filosofia, em particular o kantismo e o neokantismo, né? Porque é algo que chama muito a minha atenção, né, na minha formação na França, e quando a gente lê os grandes autores, né, da sociologia ou da antropologia francesa, e que todos são mais ou menos obcecados em reescrever Kant, entendeu? Em refazer uma crítica da razão, só que é uma crítica social da razão, né? E óbvio, no caso do Durkheim, né, na sua teoria das representações sociais, no caso do Bourdieu, né, em tudo que ele escreveu a respeito justamente sobre a nobreza de Estado, as meditações pascalianas, né? É óbvio no caso do Levi-Strauss, né, do pensamento selvagem, né, um kantismo sem sujeito, que era a expressão do Ricoeur acerca do estruturalismo. E, claro, hoje, por exemplo, em alguém como Descolar, entendeu? O Descolar que propõe uma crítica social da razão, desta vez focada nas ontologias da natureza, entendeu? Mas eu acho isso chama muito a atenção, que no Brasil são outros modelos que imperam entre as pessoas, né? A gente não tem essa mesma obsessão pela crítica social da razão, né? Que é algo muito forte na França, que vem dessa tradição, eu acho, filosófica e do papel que ela teve no ensino que ela teve no ensino público, né? Na construção da própria escola francesa. Tomás, muito obrigada pela disponibilidade, essa conversa, interessantíssimo. Ainda queremos conhecer os desdobramentos desses debates importantes, tão importantes para essa antropologia, né, que é outra expressão que você usa no artigo, no caso da Marisa Peirano, eu acho, né? Uhum. Eu convido a todos os leitores e leitoras a lerem a íntegra do artigo, que está disponível no site da revista, e agradeço de novo ao Tomás pela disponibilidade em estar aqui com a gente hoje. Obrigada. Ótimo, muito obrigado.